Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Nesse episódio, o governo Joe Biden atinge a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Os Estados Unidos estudam uma forma de ajudar o Brasil. A explosão de casos e mortes no Brasil preocupa o mundo. O Chile enfrenta um aumento de casos, apesar de ter uma das vacinações mais rápidas do mundo. Hoje temos os relatos dos médicos Júlio Bretas e João França, direto de Santiago do Chile. O governo Biden atingiu na sexta-feira, dia 19, a marca de 100 milhões de doses, apenas 58 dias depois de ele tomar posse. Joe Biden havia estabelecido a meta de alcançar isso em 100 dias. Mas, em vez de 1 milhão, os Estados Unidos estão aplicando 2,5 milhões de doses por dia. No total, incluindo o período de Donald Trump, do final do governo Trump, foram aplicadas 115 milhões de doses nos Estados Unidos até o dia 19. 22% dos americanos receberam ao menos uma dose e mais de 12% estão completamente imunizados. Até 1º de maio, todos os americanos adultos devem estar vacinados. Superados os desafios industriais e logísticos, o grande obstáculo para a imunidade de rebanho, que é em torno de 75% a 80% da população, é a recusa em se vacinar, declarada por 30% dos americanos, segundo pesquisa PBS Marist. Aprimoramentos nos processos de produção, parcerias e estímulos do governo quase triplicaram a produção mensal de vacinas nos Estados Unidos, de 48 milhões de doses em fevereiro para 132 milhões agora neste mês de março. Enquanto isso, a fase 3 da AstraZeneca, realizada nos Estados Unidos, Chile e Peru, deu eficácia de 79%. O laboratório anglo-sueco deve pedir à FDA, a Agência Americana de Regulação, aprovação emergencial nas próximas semanas. E vai sobrar muita vacina nos Estados Unidos, porque o país não vai precisar dessas vacinas da AstraZeneca para vacinar todos os adultos. E é nesse contexto que o assessor sênior da Força Tarefa da Casa Branca para o combate à Covid, Andy Slavitt, disse na quarta-feira que tem falado diariamente com representantes brasileiros sobre as vacinas. Normalmente esses contatos se dão por meio da embaixada em Washington, mas eu entrei em contato com a embaixada e ela não quis confirmar nem negar essas conversas. O principal epidemiologista do governo americano, Anthony Fauci, disse que vai se reunir com autoridades brasileiras. Essa reunião, pelo que eu apurei até agora, até esta quinta-feira, não foi marcada ainda. Fauci disse que os americanos estão bastante preocupados com a situação difícil no Brasil e estão discutindo formas de ajudar o Brasil. Ele não quis entrar em detalhes, prefere esperar ouvir a descrição da situação feita pelos próprios brasileiros para ver como os Estados Unidos podem ajudar o Brasil. Foram duas declarações importantes. O conselheiro principal da Casa Branca para assuntos de Covid, Andy Slavitt, disse que tem falado diariamente com pessoas no Brasil que estão profundamente engajados em ajudar o país, mas ele não disse com quem ele tem conversado e disse que não podia dar mais informações, mas disse também que os Estados Unidos já perderam mais de 500 mil pessoas para a Covid, é o país que perdeu mais gente, então é preciso garantir a segurança da situação aqui primeiro, antes de ajudar alguém. 10 dos 19 tripulantes chineses de um cargueiro levando alumina calcinada de São Luís do Maranhão para a Islândia testaram positivo com a variante P.1 de Manaus, a variante brasileira. A Islândia tem uma população de 369 mil habitantes
e teve 6.122 casos e apenas 29 mortes por Covid, o que dá um índice de 8 mortes por 100 mil. O índice do Brasil é 141 mortes por 100 mil. Isso graças a um rigoroso sistema de testagem de quem chega à Islândia. No fim de semana, surgiram 21 casos novos. Além dos 10 tripulantes do navio que partiu do Brasil, os outros 11 casos foram por transmissão local, e isso colocou as autoridades islandesas em alerta. 435 pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas estão em quarentena atualmente na Islândia, e 57 que contraíram o vírus estão totalmente isolados. A Islândia aumentou as restrições, proibindo aglomerações de mais de 10 pessoas, porque está vivendo um surto, isso para os padrões islandeses, naturalmente. No Peru, um estudo indica que 40% das novas infecções no país são da variante P.1 de Manaus. O Uruguai reforçou restrições de circulação para fazer frente à cepa brasileira. A Organização Mundial de Saúde e a sua filial aqui nas Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde, têm advertido para as ameaças que a variante brasileira e o descontrole da epidemia no Brasil representam para os vizinhos. O Brasil é o país no qual mais cresce o número de casos e o número de mortes em termos percentuais no mundo. Até mesmo na Venezuela, o regime está preocupado com o Brasil. O presidente Nicolás Maduro anunciou uma quarentena radical por 2 semanas e disse que a segunda onda no país é causada pela variante brasileira. E no Chile, apesar da vacinação adiantada, o país está vivendo o seu segundo pior surto de Covid por causa do relaxamento das medidas e da autoconfiança na população, exatamente por causa do avanço rápido da vacinação. A partir dessa quinta-feira, o país ficou sob a quarentena mais restrita, mais rigorosa desde o início da pandemia, com 2/3 da população confinada. A gente ouve agora os depoimentos dos médicos Júlio Bretas e João França, que trabalham no Chile. Olá, Lorival. Uma satisfação conversar novamente contigo aqui para a CNN Brasil. Olha, Lorival, o país teve uma propagação mais lenta do esperado inicialmente da doença quando fechou as fronteiras em março de 2020. O Chile tem poucas entradas internacionais, então, ao fechar as fronteiras, você tem um efeito notório de curto prazo, e eu atribuo a isso esse sucesso inicial da estratégia chilena. Com o vírus já em circulação dentro do país, foi uma questão de tempo para que esses números de contágio e mortalidade ele fosse se equiparando ao dos países vizinhos, inclusive com cifras de mortalidade que chegaram a ser um pouco pior, apesar das políticas bastante restritas de quarentena, lockdown e máscaras aqui. Tivemos os ministros de saúde do presidente Pinheira como principais atores, eu diria aqui na condução da pandemia, o anterior ministro Dr. Jaime Maia-Litch como principal responsável pelos tratados que permitiram ao Chile garantir aí um suprimento de imunizantes, e agora o seu substituto, o Dr. Henrique Paris, que tem coordenado a campanha de vacinação e segue também aí na mesma linha de restrições, apesar dessa estratégia não ter tido um resultado tão favorável. O Chile fez um grande acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac. O trato incluiu o envolvimento do país num dos principais braços do estudo de fase 3 da vacina Coronavac. Inclusive, os primeiros inoculados com a Coronavac com mais de 60 anos foram voluntários chilenos. Também existe um trato similar com a Pfizer-BioNTech, mas em bastante menor magnitude. O Chile assumiu que haveria uma guerra das vacinas. Essa foi a expressão usada pelo ministro de Saúde. E entrou de forma muito agressiva nesse mercado. E terminou conseguindo o que queria, que é a disponibilização do imunizante para sua população de forma muito significativa. Recentemente, questionado sobre esse ponto de aumento do número de casos,
o ministro da Saúde, Dr. Henrique Paris, respondeu da seguinte maneira, abre aspas, em Israel, no Reino Unido, na Alemanha, por uma razão que ainda não conseguimos esclarecer, se está associando o início da campanha de vacinação a um aumento do número de casos. Ou seja, é muito cedo ainda para esperar uma diminuição do número de casos pelo uso da vacina, mas também é inesperado uma relação de causalidade entre a vacinação e o aumento do número de casos. Certamente, em 2 meses mais, muitas dessas dúvidas devem ser esclarecidas a esse respeito. O momento é de incerteza. Fica bastante claro que, diferente de uma commodity, por exemplo, simplesmente o fato de você adquirir um produto farmacêutico não garante que ele vai te entregar exatamente o que você espera. Eu não acredito que limitar a circulação de pessoas neste momento possa gerar alguma diferença ou algum grande benefício. Nós já temos as principais variantes circulando aqui dentro do país. A respeito da imunidade de rebanho através de vacinas, precisamos considerar que as vacinas que estão sendo utilizadas, elas têm o propósito de ser um tratamento individual, que ele visa prevenir que os indivíduos inoculados apresentem uma forma grave da doença, e não temos dados a respeito do efeito dessas vacinas na transmissibilidade da doença. Então, falar sobre imunidade de rebanho através de vacina para vírus de tipo RNA, como esse novo coronavírus, com mutações constantes, é algo bastante especulativo, talvez até inocente. Bom, os hospitais aqui tiveram um aumento inesperado de casos relacionados ao coronavírus para esta época. A temporada de vírus respiratórios aqui começa no final de abril, então nessa época agora o número de casos deveria estar menor. Ainda não se chegou a colapsar a capacidade de leitos do país, mas existe uma preocupação, já que estamos nos aproximando da época que costuma ser uma época um pouco pior. Esperamos que possa ser um ponto fora da curva, não? Que mais adiante o país tenha números melhores aí com a consolidação do efeito preventivo da vacina. É esperar para ver. Lorival, obrigado pela oportunidade de poder conversar com você e com todos os ouvintes aí da CNN. Meu nome é João França Lopes e eu sou médico oftalmologista brasileiro e trabalho na Clínica Mira aqui em Santiago, no Chile. A partir de hoje, 25 de março, ao redor de 70% da população chilena entra em quarentena total. Isso significa que devem ficar em casa, sem poder trabalhar, exceto no caso dos serviços essenciais, com comércio, restaurantes, ginásio e escolas todos fechados. Isso acontece no contexto de um aumento de 17% no número de casos na última semana, ou um 36% de aumento na última quinzena. Na realidade, toda a população chilena já se encontra faz tempo com restrições de mobilização, num programa do governo que vai desde restrições mais suaves, por exemplo, sobre o número de pessoas que pode estar juntas no mesmo tempo em um determinado lugar, até o que eles chamam de quarentena total. Esse programa, que é chamado Passo a Passo, permite de um jeito dinâmico ir trocando a intensidade das restrições que são impostas a cada local, de acordo com o número de casos no lugar. Se são poucos casos, a liberdade de mobilização é maior. Se o número de casos aumenta, a liberdade de se mover vai diminuindo. E isso se analisa constantemente. Esse programa dinâmico de controle de mobilização é um dos 4 principais fatores relacionados ao sucesso chileno em combater essa epidemia. O segundo fator que contribui para esses bons resultados do Chile é a estratégia de fazer o maior número de testes para detectar as pessoas que têm Covid, o que é especialmente importante nos casos assintomáticos, e também rastrear os contatos. A positividade dos exames de PCR nos últimos dias aqui é de aproximadamente 7 a 8%, o que é bem alarmante. O terceiro fator importante é a mobilização dos leitos críticos, em especial as unidades de terapia intensiva, numa gestão que vai unificando o sistema público e o sistema privado de saúde do país, antecipando a disponibilização dos leitos para cuidar dos doentes mais graves. E graças a essa medida, o país sempre teve capacidade de albergar os casos de maneira adequada. Em quarto lugar, está a estratégia de vacinação agressiva. Rapidamente, várias vacinas foram aprovadas no país e muitas doses compradas e já administradas. Hoje, quase 1/3 da população do país já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. É bastante. O governo chileno respondeu rápido e respondeu de maneira eficiente.
A presença de vários acordos comerciais com países produtores de vacina e uma gestão ágil e diplomática que soube avançar com urgência sobre a burocracia foram fundamentais. A maioria das vacinas compradas é a Coronavac, que vem do laboratório chinês Sinovac, mas também temos vacinas da norte-americana Pfizer e devem chegar em breve doses da vacina da Oxford AstraZeneca. E o governo aqui também está avaliando comprar doses da vacina russa, a Sputnik V. Mas nem tudo é perfeito, né? O aumento recente no número de casos é preocupante. E, em parte, o ciclo de férias de verão, com as viagens familiares e maior mobilização da população, amplificou os pontos de contato, que vão acelerando o número de casos. E também vemos que as pessoas estão cansadas e já se estão cuidando menos. Muita gente já está flexibilizando essas medidas de autocuidado, não usa máscara sempre, não lava bem as mãos e muitas vezes simplesmente estão desrespeitando as leis. Existem várias pessoas que já foram detidas nos controles sanitários e relatos de festas com grande número de pessoas e outras situações que colocam em risco o controle da doença são muitos. Nesse momento, a gente ainda não tem imunidade de rebanho aqui no Chile. E a melhor alternativa é, efetivamente, reduzir a mobilidade com a quarentena. Um dos maiores desafios, não só do Chile, mas de todos os países, é enfrentar a realidade mundial da pandemia. Enquanto existam lugares com pouca cobertura de vacina, sempre vai existir o risco de trânsito de casos de um lugar para o outro. Infelizmente, sempre vai existir também o risco que mutações possam gerar outras linhas de vírus que escapem das vacinas existentes. É bom para o Chile que toda a sua população esteja vacinada, verdade, mas nenhum país está 100% isolado. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar em risco, em todo o mundo. Lorival, eu sou brasileiro, eu vivo no Chile, tenho família aqui, mas também tenho família no Brasil e tenho família em outros lugares do mundo. Existem muitas coisas boas que o Chile tem feito na pandemia e que podem servir de exemplo para outros países. Mas no final, a gente está todo mundo nessa juntos, de verdade, né? Tomara que a situação no Brasil vá melhorando e eu espero que rápido para todos que estão aí. Um grande abraço. Nos Estados Unidos, cidades e estados adotam ou estudam adotar medidas para conter a circulação de pessoas para evitar um novo surto no Spring Break, que é o recesso escolar que marca o início da primavera, agora na virada do mês de março para abril. A polícia de Miami Beach chegou a usar munição de pimenta para dispersar aglomerações. A cidade está sob toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã, até o dia 12 de abril. A chanceler alemã Angela Merkel voltou atrás na decisão de adotar um lockdown mais rigoroso durante a Páscoa e pediu desculpas. Especialistas argumentaram que abrir as lojas de alimentos por poucas horas, como ela havia planejado, causaria aglomerações e poderia aumentar a transmissão. França e Itália estão sob lockdown parcial. O que levou a essa decisão foi a terceira onda da pandemia por lá, né? A taxa de infecção na Alemanha subiu para mais de 100 casos para cada 100 mil habitantes. De acordo com a chanceler Angela Merkel, a situação por lá é muito séria. Ela também disse que o vírus, né, a variante britânica do coronavírus, que é mais contagiosa, mais mortal, segundo ela, já é dominante na Alemanha e que o país está praticamente lidando com um novo vírus. Ela também manifestou preocupação com a alta ocupação dos leitos de UTI no país. No Reino Unido, o assessor-chefe de saúde do governo britânico, Chris Whitty, disse que o coronavírus não será erradicado, nem do Reino Unido, nem do mundo. Ele lembrou que o único vírus erradicado no mundo foi o da varíola. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que, no mundo globalizado, não adianta eliminar o vírus em um país. A Europa está travando, principalmente com o Reino Unido, uma guerra comercial de vacinas. Os europeus estudam bloquear a exportação de vacinas para o Reino Unido porque consideram que a AstraZeneca está usando fábricas no continente europeu para fornecer doses para o Reino Unido, enquanto não está abastecendo de forma satisfatória a própria Europa. Uma inspeção da União Europeia encontrou 29 milhões de doses numa fábrica
de uma empresa fornecedora da AstraZeneca na Itália. E há uma ameaça de apreender essas doses. Metade dos adultos do Reino Unido já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O país se tornou a primeira grande economia mundial a atingir essa marca. Segundo o Ministério da Saúde britânico, mais de 650 mil aplicações foram feitas só na sexta-feira. Israel lidera a lista de países na vacinação em massa, seguido pelos Emirados Árabes Unidos, o Chile e o Reino Unido. Agora, os investidores observam quais economias vão começar a dar sinais de recuperação primeiro. O governo brasileiro anunciou que receberia, até o dia 25 de setembro, 42,5 milhões de doses da Covax, a vacina da AstraZeneca, distribuída pelo consórcio global Gavi, que é coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Pois bem, eu conversei com a Gavi e eles me disseram que isso não está ainda confirmado. Eles confirmam apenas os 9.122.400 doses que devem ser entregues agora até o mês de maio. Essas doses são fabricadas na Coreia do Sul pelo laboratório SK Bioscience e o primeiro lote de 1 milhão chegou no domingo. A Gavi não confirma nem nega que haja esse cronograma de 42,5 milhões de doses até 25 de setembro para o Brasil. A Índia suspendeu a exportação de vacinas no momento em que casos novos atingiram 53 mil por dia nesta quinta-feira, o maior número desde outubro. A decisão na Índia deve afetar a importação pelo Brasil da Covaxin, feita pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Deve afetar também o calendário da Covax, da vacina da AstraZeneca que a gente conversava, da coalizão global Gavi. Em parte, essa vacina é produzida pelo Instituto Indiano Serum. Mas, como eu vinha dizendo, a Covax enviada para o Brasil é fabricada na Coreia do Sul, então talvez o Brasil não seja afetado. O Instituto Serum disse ao jornal Financial Times que a suspensão deve durar entre 2 e 3 meses, a suspensão das exportações das vacinas da Índia. E a decisão foi tomada pelo governo indiano porque está havendo um surto no país e a Índia exportou 60 milhões de doses de vacinas, e isso é mais do que as doses aplicadas dentro do próprio país. O Comitê Assessor da Organização Mundial de Saúde anunciou que, depois de revisar dados de vacinação da AstraZeneca na Europa, Reino Unido, Índia e também os dados globais do banco de dados VidiBase, concluiu que a vacina é segura, a vacina da AstraZeneca, e seus benefícios superam em muito os riscos de trombose, alguns casos de coágulo que surgiram na Europa. De acordo com esse comitê da OMS, os profissionais de saúde e as pessoas vacinadas devem ser instruídos sobre como reconhecer sinais de reações adversas às vacinas. A Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal voltaram a aplicar a vacina. Já os escandinavos mantêm a suspensão enquanto realizam a revisão dos dados. Um porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que o presidente se vacinou na noite de terça-feira, mas não foram exibidas imagens. O porta-voz disse: terão que confiar em nós, e explicou que o presidente russo não gosta de se vacinar em frente às câmeras, como aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, que aliás é um admirador do Putin. Em janeiro ele se vacinou sigilosamente dentro da Casa Branca. Não foi informado qual vacina o Vladimir Putin tomou. Muitos russos estão resistindo a se vacinar por falta de confiança no governo, ou por falta de confiança na Sputnik, ou nas vacinas em geral. O presidente Joe Biden concedeu na quinta-feira a sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo no dia 20 de janeiro. Biden falou de vários assuntos, mas a gente vai destacar a China. Ele disse que no mundo existe uma disputa entre duas grandes forças, a autocracia e a democracia, e que, abre aspas, nós temos que provar que a democracia
funciona. Biden disse que deixou claro na conversa que teve com o presidente chinês Xi Jinping que os Estados Unidos não estão procurando um confronto, mas que vão insistir que a China jogue de acordo com as regras internacionais de concorrência e de comércio justo. Pela primeira vez em 30 anos, a Europa adotou sanções contra 4 autoridades chinesas por causa da violação de direitos humanos contra a minoria muçulmana uigur. Os Estados Unidos também adotaram medidas semelhantes. A China retaliou com sanções contra 10 europeus, incluindo 5 deputados do Parlamento Europeu e 4 entidades europeias. A União Europeia impôs sanções também contra autoridades de Myanmar e da Turquia. A Coreia do Norte lançou pela primeira vez, desde março de 2020, 2 mísseis balísticos de curto alcance no mar do Japão. Foi o primeiro teste no leste asiático para o governo Joe Biden, que tem reforçado a aliança militar com a Coreia do Sul e o Japão, adversários do regime norte-coreano, e também com outros parceiros nos mares do sul e do leste da China e no Indo-Pacífico. Um cargueiro de contêineres de bandeira panamenha chamado Ever Given está bloqueando o canal de Suez, por onde passa 12% do comércio mundial. O cargueiro tem 200 mil toneladas. A retirada dele pode levar dias ou semanas. Já se formou na área uma fila de navios com cargas avaliadas em 10 bilhões de dólares. A embarcação de resgate Boca da Vinci, da empresa especializada holandesa Boskalis Vessels, ou BV, que faz submersão para levantar o navio, aguarda no porto de Said, no Egito, para iniciar a operação de resgate. Na Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner torpedeou as negociações com o Fundo Monetário Internacional, dizendo que a Argentina não tem dinheiro para pagar a dívida de 45 bilhões de dólares com o fundo e que as condições do acordo firmado pelo governo anterior de Maurício Macri são inaceitáveis. Na terça-feira, o ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, havia se reunido com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em Washington, e os dois disseram que a reunião tinha sido positiva, mas com essa declaração da vice-presidente Kirchner, as negociações tomam um rumo incerto. O Departamento de Estado americano anunciou a nomeação de Ricardo Zúñiga, um diplomata de origem hondurenha que foi cônsul em São Paulo e serviu também como conselheiro político na embaixada em Brasília, para ser o enviado especial do presidente Biden no Triângulo do Norte. O Zúñiga vai gerir o programa de 4 bilhões de dólares para ajudar Honduras, El Salvador e Guatemala, com a ajuda também do México, para melhorar as condições desses países da América Central e assim tentar diminuir a migração para os Estados Unidos. Eu conheci o Ricardo Zúñiga em meados dos anos 2000, quando ele era conselheiro político da Embaixada Americana em Brasília, e também em meados da década de 2010, quando ele foi o cônsul em São Paulo. Foi ele que mediou negociações e o acordo entre o então presidente Barack Obama e o regime cubano, que liberou viagens de cubano-americanos para a ilha de Cuba. É um diplomata bastante articulado e bastante hábil também. O próprio Joe Biden, como vice-presidente, na época do governo Obama, ele mediou um programa parecido com esse, que tinha um orçamento de 700 milhões de dólares para tentar ajudar Honduras, El Salvador e Guatemala e assim diminuir a migração. Neste momento está um pico muito grande, sobretudo menores desacompanhados atravessando ou tentando atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, e essa é uma crise para o governo Biden, a primeira crise interna. Assessores do presidente Joe Biden devem apresentar em breve ao presidente os detalhes de um plano de investimentos de 3
trilhões de dólares em infraestrutura, educação, capacitação profissional e redução de emissões de carbono. Diferentemente do plano de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões associado à Covid e que é financiado por endividamento público, esse plano de infraestrutura de 3 trilhões será bancado por aumento de impostos de grandes empresas e de pessoas que ganham mais de 400 mil dólares por ano. A Arábia Saudita anunciou uma proposta de paz para o Iêmen, apoiada pela ONU, que inclui cessar-fogo e levantamento do bloqueio aéreo e marítimo, lembrando que a guerra no Iêmen é considerada a maior tragédia humanitária deste momento. Uma reportagem da CNN mostrou o impacto humanitário do bloqueio feito pela Arábia Saudita, que não permite a chegada de suprimentos e de petróleo para a região, que é controlada pela milícia Houthi, de uma minoria xiita patrocinada pelo Irã. Essa reportagem da CNN repercutiu na ONU. Depois do massacre de 10 pessoas no Colorado, o presidente Joe Biden enviou uma mensagem ao Senado pedindo a aprovação de uma proposta já aprovada na Câmara dos Deputados que estende as checagens de antecedentes para todos os compradores de armas nos Estados Unidos. Biden propõe também a proibição do porte de fuzis semi-automáticos. Esse é um assunto um pouco traumático para os democratas americanos. Depois de um massacre em 93, eles aprovaram uma lei que fazia mais ou menos isso que o Biden está propondo agora, de restringir o acesso às armas, e esse foi um dos motivos pelos quais eles perderam a maioria na Câmara dos Deputados, que eles dominavam havia várias décadas. Por causa disso, os democratas têm evitado o tema desde então. Mas o então presidente Barack Obama, por meio do Joe Biden, que era o vice dele e articulador dele no Congresso, tentou aprovar uma proposta assim em 2013, quando ia expirar aquela proposta anterior aprovada em 94, que tinha duração de 10 anos, mas não conseguiram aprovar em 2013. E aquela proposta de 94 foi liderada pelo Biden, que era na época presidente da Comissão de Justiça do Senado. Então, 10 anos depois, ele tentaria como vice-presidente e agora, 8 anos depois, está tentando, como presidente, diminuir o acesso dos americanos a armas pesadas. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, é acusado de ter favorecido parentes e pessoas influentes para furar a fila dos testes de Covid há um ano, quando a disponibilidade desses testes era limitada. Essa denúncia vem se somar a outras denúncias, do encobrimento do número de mortes nas instituições para idosos e do assédio sexual, que foi denunciado por 8 mulheres. Os 2 senadores pelo estado de Nova York, que são democratas, pedem a renúncia de Andrew Cuomo. Ainda no estado de Nova York, o legislativo estadual chegou a um acordo para legalizar o uso recreativo da maconha. Isso pode criar um mercado de 4 bilhões e 200 milhões de dólares e também reduzir o encarceramento, principalmente de negros e latinos, pelo porte de pequena quantidade de maconha. Em Israel, nenhum bloco parece ter obtido as 61 cadeiras necessárias para formar governo, segundo as pesquisas de boca de urna e a contagem parcial dos votos. O resultado final deve sair nessa sexta-feira ou nesse fim de semana. O caminho mais óbvio no momento seria o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se aliar a Naftali Bennett, líder do partido Nova Direita, e também a pequenos grupos ultra-ortodoxos e racistas. Se isso se concretizar, formará o governo mais conservador da história de Israel. Mas o cenário ainda não está claro. Acompanhe a atualização dessa e de outras notícias em www.cnnbrasil.com.br. E aqui termina o CNN Mundo. Se você ainda não é assinante do nosso programa,
Não deixe de assinar no seu agregador favorito de podcasts. Um novo episódio vai ao ar toda manhã de sexta-feira. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.